10 mandamentos? Obrigado. Primeiro mandamento? Segundo mandamento? Terceiro? Quarto? E agora, uma só voz, vamos ler todos juntos, Êxodo 20, versículo 12. Vamos ler? Leamos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Meus irmãos, vamos lembrar que nós estamos em uma série de estudos sequenciais. No estudo de hoje, nós não vamos esgotar de maneira alguma tudo que está no quinto mandamento. Nós não vamos nem mesmo sair da superfície. Nós vamos ter uma série de estudos só sobre o quinto mandamento. Hoje, e isso é importante, o estudo de hoje vai ser colocar um solo, um fundamento nessa série de estudos. Por quê? Na série de estudos, nós vamos ver que, e hoje a gente vai colocar isso estabelecido isso, que não está restrito a apenas pai e mãe. Aí vai chegar, talvez daqui a 3 aulas, um professor vai chegar e falar, baseado no quinto mandamento, que nós devemos sujeitar ao patrão, por exemplo, damos só um exemplo, tá? Alguém fala, poxa, mas de onde que tirou isso? De onde que tirou essa questão? Isso está no quinto mandamento, isso está na aula de hoje. Então, a lógica é, os professores que vão trazer as aulas sequenciais, eles vão pressupor, e essa é a lógica sempre dos estudos, vão pressupor que esse conhecimento já está na mente da igreja. É claro que quem falta a aula de hoje vai ter esse déficit, mas na conversa comunitária ele poderá ser sanado. Essa questão. É por isso que é bom também, por vários motivos alguém pode acabar se ausentando da EBD, né? Motivos legítimos ou motivos ilegítimos. Mas isso não importa, em última instância. O que importa é o irmão que se ausentou, te perguntar por quê, né? No amor fraternal, e falar o que foi dado na EBD. Para que o irmão venha e seja suprido nessa falta que teve. Tem vezes que, não sei, teve uma má noite de sono, acordou destruído, né? Passou mal a noite inteira e não conseguiu estar presente na EBD. Isso pode acontecer, tá? E alguns motivos, em alguns momentos, é porque decidiu maratonar uma série no sábado à noite, ficou até de madrugada acordado e ficou com sono. Aí é um motivo ilegítimo, né? Aí isso não compete a nós. Mas é interessante a gente, com a igreja, com amor, falar, sentimos sua falta e falar, na EBD a gente viu isso, até mesmo para que nas aulas seguintes o irmão esteja na mesma sintonia, ok? Só por causa disso. Então, o que a gente vai ver hoje? Quinto mandamento, que significam as palavras pai e mãe. É isso que nós vamos ver hoje. Como começa o honra teu pai e tua mãe. Então, antes de nós trabalharmos honra em específico, que é a primeira palavra, a gente vai trabalhar pai e mãe. Porque, vamos colocar assim, é o que norteia o mandamento. É o objeto da honra. Quem é o objeto da honra aqui? O objeto da honra é pai e mãe. Tudo bem? Então, hoje o estudo será restrito a significados de palavras. O que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? Vamos ler todos juntos? Leamos. As palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que vivem pela ordenação de Deus, que estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Amém. Então, a gente vai ver que esse texto aqui não é forçação de barra. Isso aqui é a resposta do nosso catecismo. Alguém pode dizer, tá, mas eu estou olhando aqui para Êxodo, só estou vendo pai e mãe. Aonde está isso? Todas as autoridades. Então, a autoridade é meu pai? É esse o sentido? Então, nós vamos ver o sentido de que o catecismo está falando. É claro que a gente poderia apenas... porque nós somos detalhando. A gente poderia chegar aqui e falar, olha, meus irmãos,
é a mesma analogia do sétimo mandamento que Jesus faz. Qual é a analogia do sétimo mandamento que Jesus faz? Olha, vocês pensam que adulterar é só quando vocês caem no pecado de adultério? Vocês pensam isso, não pensam? Porém, eu vos digo, aquele que olhar com uma intenção impura para a mulher, já adulterou com ela. Então Jesus ampliou, ele diz o quê? Não é somente aquilo que está na letra fria, mas existe o espírito da lei. Então, somente por isso, a gente, por inferência, a gente poderia chegar e dizer, obviamente, já que pai e mãe é a primeira autoridade, porque a primeira autoridade sobre a vida de todos nós são os nossos responsáveis. Geralmente, naturalmente, pai e mãe. Mas pode ser avô, pode ser tio, não sei como que foi a criação de cada um. Mas, naturalmente, a gestação, né, e depois é pai e mãe. Ok? Então, é nesse sentido. Qual é a primeira autoridade sobre nós? A primeira autoridade sobre nós, pai e mãe. Tudo bem? É a primeira autoridade. E Deus instituiu isso. Em certo momento ele vai até dizer que, lá em Deuteronômio, ele vai comentar em Deuteronômio, se os pais tinham a obrigação de ensinar a lei para os seus filhos, é uma obrigação? Quando o pai faz isso, ele está seguindo uma ordenança divina? Se o pai tinha essa obrigação, no quinto mandamento, Deus coloca uma obrigação do filho para com o pai, com os pais. Uns comentários vão dizer isso. Mas nós vamos por parte. E nós vamos ver que o próprio significado da palavra já compreende a resposta do catecismo. O significado da palavra em hebraico já compreende que não é necessariamente restrito. É claro que aqui a leitura natural inclui-se os pais naturais diz assim, aquele que realmente te criou, mas a palavra em si, ela não é restritiva. Até como a palavra em português. A gente até viu agora no catecúmeno. A palavra pai no português, o irmão Israel deu um estudo sobre isso, não é restritivo o pai que é pai de sangue ou pai adotivo. Não está restritivo a isso. Pode ser, eu vou usar o mesmo exemplo, para não precisar pensar muito. O pai da aviação, Santos Dumont. Ninguém acha que Santos Dumont adotou a aviação, mas é no sentido de que ele criou. Então tem vários significados. Tá? E a gente vai ver agora, em hebraico, a palavra abi, é o que está aqui, palavra abi, que significa pai. A palavra abi significa pai de um indivíduo, de Deus como pai de seu povo, pode significar chefe ou fundador de uma casa, grupo, família ou clã ancestral, avô, antepassado de pessoa. Então, por exemplo, a gente vai ver, acho que é o rei Ezequias, que o rei Ezequias foi um rei reto e ele agiu conforme os caminhos de seu pai Davi. Aí quem cai de paraquedas pode ficar confuso, mas Davi não foi pai de Ezequias. Cara, Davi viveu muito tempo antes. Mas é nessa visão aqui que a palavra pai está significando. Antepassado. Antepassado. É nessa visão. De pessoas originador ou patrono de uma classe, profissão ou arte. Santos Dumont, pai da aviação. Até na nossa palavra pai significa isso também. De produtor, gerador, de benevolência e proteção, termo de respeito e honra, governante ou chefe. E aqui, o dicionário é da Strong. Todos os irmãos que têm um smartphone podem baixar esse aplicativo, Strong. Tá? Lá vai ter as palavras no original. É claro que é um aplicativo muito rudimentar, é só para a gente ter básico, né? Mas é muito bom. Até mesmo para alguém chegar para você e falar assim, não, mas no grego é assim, no hebraico. Você fala, é mesmo? Aí você pega e abre. E vê se essa pessoa está certa. Mas palavra se determina pelo seu contexto. Outra coisa, mais a gente pega a palavra em hebraico, a palavra, ela recebe o seu significado pleno em seu devido contexto. Isso é básico de interpretação de texto. A palavra, muitas vezes, ela pode ter um campo de significado, um campo semântico, mas é no seu contexto em que ela vai ter o real significado. Como, por exemplo, a gente vai ver o personagem que é o pai de um instrumento musical. Então, é o contexto que vai determinar o seu significado. A palavra Em é mãe de humanos, do relacionamento de Débora com o povo, de animais, ponto de partida ou divisão. Então perceba, sempre que essa palavra Em estiver ali, não vai ser necessariamente mãe, né? Ela pode estar, a palavra, até mesmo dizendo a maternidade do reino animal ou do relacionamento, segundo a Strong, de Débora com o seu povo. Então essa é a palavra em hebraico. Ok? São essas duas palavras. Abi
e am. São as duas palavras. Ok. Uma vez estabelecido isso, a gente poderá acabar o estudo e todo mundo ir para casa. Mas a gente vai seguir para mostrar a autoridade paterna. Porque a nossa visão de pai e mãe é uma visão muito inferior. Até aqueles de nós que pesquisamos, né, e adentramos no seio de estudar sobre isso, muitas das vezes nós temos uma visão muito inferior. Muito inferior. A visão de paternidade na Bíblia é uma visão elevadíssima. Paternidade aqui é pai e mãe. É elevadíssimo. É muito elevado. E nós, como ocidentais, ainda mais nós, como brasileiros, nós não temos essa dimensão. Não temos. A cada dia que passa, nós perdemos o lugar de destaque do pai e da mãe na sociedade. Na sociedade, na família. E o que a gente vai ver aqui o significado das palavras, o significado em si, ou seja, igual a gente vai ver durante uma série de estudos. O seu pai, não importa se você está na casa dele ou morando na sua casa, ele sempre será digno de honra. Sempre. E aqui, a mãe também, pai e mãe, não está ligado a uma retribuição, assim como marido e mulher não está ligado à retribuição. Ou seja, não importa quem foi seu pai, você tem que honrar ele. Não importa quem foi sua mãe, você tem que honrar ela. Essa é a visão. A visão é essa. E a gente vai ver como que é a paternidade. A gente não vai falar sobre honra hoje, a gente vai falar sobre o significado das palavras, mas no decorrer dos estudos a gente vai ver isso. A gente só vai pular na água, vai mergulhar depois. O pessoal que está fazendo mergulho, a gente só vai pular na água hoje, ok? Então vamos abrir a Bíblia. Jéssica consegue? Consegue? Jéssica, por favor. Êxodo 21:9. 21:9. Edneia, Juízes, o 6º livro da Bíblia, o 7º. Depois de Josué, Juízes, 7º livro da Bíblia. A minha mãe, Gênesis 29:18. Juliana, consegue? Não, você não. Gênesis 29:18. Juliana, Gênesis 34:12. 34. Márcia, Levítico 25. Você vai ler do 39:41, por favor. Levítico 25, 39:41. Vinícius. 2 Reis 4:1. Tayane. Isaías 1:1. Fernando. Na verdade, agora é o Jorge, acho que eu não perdi. Jorge. Mateus 17:25. Gabriel Martins, Gênesis 27:4. E depois você pula, Gabriel. Pula e lê o 34-38. Beleza? E Fernando, Gênesis 49:2-7. Cada um pode ler na sua sequência. Pode ler e depois vai passando assim. Você é só Êxodo 21:9. Se a casar com seu filho, tratará como escravo. Ok. Pode ler? Vai, pode ler. Juízes, não, é Edneia. Edneia, pode ler. Juízes 14:9. 14:2. 14:2. 14:2. Só isso, tá bom. 29:18. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Juliana? Majorai de muitos dotes do casamento e as dádivas, e darei o que me pedir. Dá-me, porém, a jovem por esposa. Márcio? Também se teu irmão endurecer, estando ele contigo, apeguei-se a ti, não farás servir como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo. Até ao ano do jubileu te servirá. Não será
Próximo, agora. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? E quem cobra cruzeiro na terra impostos no tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Martins, Gabriel. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho, ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão. Ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor, antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Neles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe. Gabriel, tá bom. Tá bom? Perfeito, tá bom. Pode ir. Obrigado. Ajuntai o filho de Jacó, a Israel seu pai. Tu és primogênito, e a força e a experiência do vigor, o mais excelente altivez e o mais excelente poder. Impetuoso como a água, não serás mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai, e provarás, subiste a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, e as suas espadas são instrumentos de violência. O seu conselho não entra a minha alma, como o seu acampamento. A minha glória não se ajuda, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade Perversa. perversa Já retaram touros. maldito seja o seu furor, pois eram fortes em sua ira, pois eram duros. Distribuí-los em Jacó, espalharei em Israel. Essa parte aqui da dispensação é uma parte que os pais podem ficar muito animados e os filhos muito desanimados. Mas é algo da antiga dispensação, tá? Ninguém mais vai poder escolher com quem seu filho vai casar. Isso não é uma prerrogativa necessária. Perceba, isso vai influenciar na cultura e várias outras coisas, mas não é uma prerrogativa necessária. É bom ouvir o conselho dos seus pais, mas não é uma prerrogativa necessária. Ok? Então o que nós vemos na antiga dispensação? Na antiga dispensação, os pais tinham o direito de escolher esposa para seus filhos e de dar suas filhas em casamento. Isso era um direito paterno. Isso a gente vê em Gênesis, isso a gente vê em Juízes. É claro que os pais, por exemplo, no caso de Rebeca, esposa de Isaac, certo? Né? Correto? O pai também já estava falecido, pergunta-se para ela, você deseja ir? E ela fala que quer ir. Então, ainda existe ali no lar harmônico a consulta à mulher e também a consulta ao filho, e algumas vezes os filhos não seguiam o que os pais falavam. Tanto que Esaú casou com as mulheres que deixou os pais desgostosos durante toda a vida. Sansão casou com mulheres que os pais não eram favoráveis. Casou, né? Se juntou lá com a mulher, e tem toda a história de Sansão lá. Então, mas eles tinham o direito de escolher esposa para seus filhos e de dar suas filhas em casamento. Isso era um direito paterno na antiga dispensação. E nós não temos aqui, e nós temos que ter muito cuidado, a Bíblia vez em quando vai falar sobre isso, nós não somos juízes e nós não somos legisladores, nós somos súditos. Uma arrogância que muitos cristãos têm é de julgarem a lei de Deus com a sua lente pecaminosa, com a sua lente do século 21. Isso aqui tem nós vamos entrar nisso, mas existe uma várias justificativa
né? E ainda que não houvesse justificativa, Deus assim disse. Depois a gente viu que os filhos podiam ser vendidos para quitação de dívidas de seus pais. Isso parece ser cruel à vista moderna, que abomina a escravidão. Mas cuidado, vamos lá. Nós não temos INSS. Nós não temos seguro-desemprego. Nós não temos um Estado paternalista que, se você não quiser trabalhar, o Estado vem e fala, toma dinheirinho para você. Isso não existe. Se você não tem dinheiro, você passa fome, você pode morrer de fome e seu filho morrer com você. Isso pode acontecer. Não tem, eu não me lembro, de um exemplo na Bíblia de um pai que vendeu seu filho para ficar rico. Geralmente é num contexto de extrema pobreza. Geralmente é esse contexto. Para quitação de dívida, ver que está endividado. Geralmente esse é o contexto. Tá? Esse é o contexto. E o pai poderia até mesmo vender a si mesmo como escravo. Aí é uma lei do Antigo Testamento que a gente precisaria ver essa questão de escravidão. Não pense a escravidão como a escravidão que aconteceu no Brasil, na Europa, ou uma escravidão muçulmana. É outro tipo de escravidão. Tinha o ano do jubileu, tinha remissão, tinha várias outras coisas. Não é a escravidão que a gente foi ensinado, que o nosso país praticou com atrocidade em muitos lugares. Os termos pai e mãe incluem os nossos superiores em dons, e aqui a gente depois vai especificar um pouco isso, né? Mas superiores em dons também, o Antigo Testamento vai falar isso, até mesmo. Na verdade, aqui, eu coloquei errado, aqui, na verdade, os superiores em dons vai ser lá no final do estudo. Aqui que foi lido é que a bênção era ambicionada pelos filhos. É isso que foi lido em Gênesis 27, até o Gênesis 49. Não é dons superiores. O que foi lido é que os filhos ambicionavam que os pais os abençoassem. Os pais, vamos lembrar, os pais como, e no período patriarcal, por isso que a gente tem que sempre cuidar com a dispensação do Antigo Testamento e o contexto. No período patriarcal, algumas vezes o pai, ele em si, ele figura a ação de um sacerdote, a ação de um rei e a ação de um profeta. Algumas vezes, analogamente, imperfeitamente. Então, nesse sentido, tem vezes que ele tem isso. Tá? E assim, nessa figura, né, por exemplo, Jacó, quando Jacó está lá em Gênesis 49, ele está fazendo uma papel de profeta. O que ele falou que ia acontecer, aconteceu. Certo? O cetro jamais se apartou de Judá. Nunca se apartou. Então aqui não é a gente ainda usava esse costume, algumas famílias ainda usam, mas não é uma coisa, benção pai, Deus te abençoe. Isso é legítimo. Mas ali é uma bênção real e uma maldição real. O pai, ele tinha o poder de abençoar e amaldiçoar realmente. Quem o pai amaldiçoa, ficou amaldiçoado. A gente vê isso em Gênesis. Isso não acontece mais. Como no Antigo Testamento. O pai, ele pode orar pelo filho. Nós estamos em uma outra dispensação. Cristo veio. Tudo bem até aqui? Então, Antiga dispensação. Tais sanções judiciais já não existem. Contudo, servem para provar quão íntima é, aos olhos de Deus, a relação entre pais e filhos. É muito íntima a relação entre pais e filhos aos olhos de Deus. Vamos lembrar o que está anexo no segundo mandamento? Algum irmão lembra o que está anexo no segundo mandamento? Qual é a razão anexa? Vamos abrir Êxodo 20. Deus fala lá na parte B do versículo 5 de Êxodo 20, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração e quarta geração daqueles que me aborrecem. Versículo 6, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Essa visão distanciada entre pai e seus filhos é uma visão moderna. Na perspectiva de Deus, existe uma relação íntima entre pai e filho. Pai aqui é pai e mãe, tá, gente? É pai e mãe. Não é pai, sexo masculino, não. É pai e mãe. Pais. Ok? Então, esses textos são para provar isso e algo que já está ali no segundo mandamento.
Então, é o que a gente fala muitas vezes. Alguns pecados que nós praticamos, melhor, vou reformular. Nenhum pecado que eu pratico se eu sou eleito, se o eleito é isso, vai me fazer perder a minha salvação, porque eu vou me arrepender em algum momento. Certo? Vai ter que ter um arrependimento. Agora, existe consequência. E você vai colher, eu vou colher, e os seus filhos podem colher. Porque existe uma relação íntima. Até que isso possa ser quebrado em Cristo. Tudo bem? Existe essa relação íntima. Davi foi perdoado de ter pecado com Batseba, mas a espada jamais apartou de sua casa. Então, há perdão? Há. Mas há consequência. Deus pode suspender a consequência? Pode. Ou talvez não. Porque existe uma relação íntima. Depois a gente vai ver isso no final do estudo. A dependência dos filhos dos pais. Deus pode fazer com que uma mãe que gestacionou fumando e bebendo, a doença não passa para o seu filho? Seu filho nasce normal? Pode. Mas Deus pode permitir que o filho nasça com consequências. Porque existe uma relação íntima. A mãe se arrependeu e se converteu com 8 meses de gestação. Mas Deus não é obrigado a fazer com que o filho agora nasça são. Pode vir a consequência do pecado. Deus pode vir e suspender. Pode falar, Gabriel. Pô. Perfeito. E a gente vê sequela no casamento, né? Sequela muitas vezes dos filhos de pais divorciados. Para ele tirar a perspectiva negativa do casamento é muito difícil. Ele vai ter entranhado ali, muitas das vezes, só com o evangelho. Mas, né, enfim. Mas, para tirar ele essa visão negativa do casamento, para uma filha que teve dentro do seu lar um pai agressor, para ela entender que nem todo homem é um agressor, é muito difícil. Ela vai se sentir ameaçado pelos homens, talvez a vida toda, porque ela viu o seu pai bater na sua mãe. E ela vai se converter e essa visão ainda vai ser difícil para ela. Existe a consequência. Talvez o pai agressor se converta. Mas a relação talvez nunca tenha uma plena intimidade. Porque pecado tem consequência. A gente age como se pecado não tivesse consequência. É só eu me arrepender. Você pode ser perdoado, e você vai ser perdoado. A gente viu isso no devocional. Vai ser perdoado? Vai. Mas não tem promessa. Eu não estou falando que Deus não faça. Nós agimos com aquilo que tem promessa. Existe promessa de eu pedir perdão genuinamente e ser perdoado. Essa é uma promessa que eu tenho que pegar e confiar. Não existe promessa de que Deus vai surtar os efeitos do meu pecado. Essa promessa não existe. Não existe. Alguém que teve uma vida devassa imoralmente, Deus pode fazer com que essa devassidão não redunde, ou ele seja curado de uma AIDS, de uma doença sexualmente transmissível. Deus pode fazer isso. Deus é obrigado? Não. Ele pode ficar com consequência do pecado dele para a vida toda. Consequência de pecado é uma coisa, perdão é outra. Nós não temos a consequência eterna do pecado, mas a consequência imediata Deus pode deixar que tenhamos. Isso para nos aperfeiçoar em Cristo. Para nos aperfeiçoar e para nos ensinar. Então, a visão, nós, por exemplo, a maioria de nós crescemos numa visão de que o pai e filho não tem uma relação íntima. Tanto é que tem, se ele crescer e quiser ser cristão, ok, eu vou fazer a minha parte. Mas a visão bíblica não é essa. A visão bíblica é, você tem responsabilidade, você não determina se seu filho vai ser um crente ou não, mas você tem a responsabilidade de batalhar até a sua última gota de esforço para que seu filho seja crente. É a sua responsabilidade. Agora, o resultado disso não é contigo, e não é com a gente. Ok? Paternidade na nova dispensação. Israel, por favor, Lucas 2:51, Aline, Efésios 6:1 e Luiz, Colossenses 3:20. Pode ler sequencial. Israel, Aline, depois Luiz.
ele para Nazaré, e era inscrito. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Luiz? Vocês, filhos, devem sempre obedecer seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então nós vemos na nova dispensação, obviamente, nós só estamos reforçando, 10 mandamentos nunca perderam seus efeitos, nós já colocamos isso. E aqui o quinto mandamento, a gente vê isso mais uma vez, Jesus esteve sujeito a seus pais. Não importa o quão pecadores sejam nossos pais, Jesus, o varão santo e perfeito, esteve sujeito a pais pecadores. Diferente do que os romanos ensinam, a igreja católica ensina, Maria era pecadora. José era pecador. Eles pecaram contra Jesus, porque um pecador não pode fazer outra coisa senão pecar. A visão de que Maria não teve pecado não tem nada na Bíblia disso. Aí diz, não, porque Maria foi gerada sem pecado. E a mãe de Maria foi gerada sem pecado também? Você vai ter que voltar até ela sendo gerada sem pecado. Não faz o menor sentido a visão romanista. Maria era pecadora. Ah, mas não está na Bíblia que Maria é pecadora. Todos os pecados destruídos estão na glória de Deus. Todos pecaram. Regra hermenêutica, se todos pecaram, a Bíblia tem que ser específica, quando alguém não pecar e dizer. Se a Bíblia não é específica, então ela é pecadora. Ela não precisa falar que Enoque, olha, Enoque foi para o céu, mas Enoque era pecador. Ela não precisa falar isso. Enoque era pecador, ainda que ele for arrebatado. Elias era pecador. Todos os homens da Bíblia eram pecadores. Quando ouviu um homem que não tinha pecado, a Bíblia foi clara. Foi gerado sem pecado, Jesus Cristo. O único sem pecado, Jesus. O restante, todos os homens, Gênesis e Apocalipse, que lá estão na Bíblia, pecadores. E Jesus esteve sujeito a pais pecadores. O apóstolo ordena que se obedeça aos pais, Efésios 6:1. A gente não vai se esmerar muito nisso, porque os outros estudos a gente vai voltar nesse texto. Obediência em tudo é agradável a Deus. Obediência em tudo está conectada à esfera de atuação dos pais. Um pai não pode escolher, em última instância, a profissão do seu filho. Essa não é a esfera do pai. E muitas vezes o pai tem conflito e fica aborrecido com seu filho porque o pai está extrapolando a sua esfera. Não pode. O pai pode aconselhar, e o pai deve fazer isso. Meu filho, se você seguir essa profissão, talvez você não ganhe muito para sustentar a sua família. Ele pode aconselhar, ele deve aconselhar. Mas se o filho quiser seguir uma profissão e quiser quebrar a cara, muitas vezes, ele vai quebrar a cara e talvez não, talvez ele seja bem sucedido. O pai não pode estabelecer isso. O pai não pode estipular, meu filho vai ser um missionário, ainda que seja nobre isso. Meu filho vai ser pastor, meu filho vai ser isso. Ele não pode estipular o que o filho vai ser em última instância. Não é da sua autoridade. Meu filho vai ser um médico. Porque é Deus que faz cada criatura. Talvez um pai quer que o filho seja pastor, mas Deus quer colocar aquele filho, aquele menino, numa UTI, sendo um bom médico e pregando para os enfermos e moribundos. E aí? Então, não é da competência dos pais escolherem as profissões dos filhos. Não é. Tudo bem? Isso não, o pai não tem competência. Mas só estou falando isso que tudo é agradável, é dentro da sua esfera. Em última instância, é lícito obedecer a Deus do que aos homens. Filhos hoje estão em conflito com seus pais no Oriente Médio, porque se converteram ao cristianismo e os pais são islâmicos. A obediência não é fora da esfera do pai. O pai não pode dizer que o filho não vai seguir o Deus vivo e verdadeiro. O pai não pode dizer isso. O pai não pode dizer que o filho vai seguir a verdadeira teologia, a verdadeira interpretação da Bíblia. O pai não pode ter essa esfera. O pai não tem essa esfera. Mas, homem, pai aqui é pai e mãe, ok? Sim. Sim, perfeito. Perfeito. Aquele que não amar, Mateus 10, se não me engano. Também tem outros textos, né? Aquele que não amar a mim, né? Cristo está falando, mais do que seu pai e sua mãe, não é digno de mim. O nosso amor para com Jesus é muito maior do que o nosso amor para com nossos pais. Quando existir um conflito entre o meu amor aos meus pais e o meu amor a Jesus vai prevalecer sempre.
E quem me ama, obedece os mandamentos. Não é um amor sem, né? Não é um amor, estou sentindo no meu coração. É objetivo. Tá? É objetivo. Pô, eu gosto de falar um negócio interessante, né? Aí fala, os jovens geralmente vêm com isso. Vem, mas o conflito com o meu pai é porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Fala, geralmente o que eu vejo é, o conflito com os pais vem porque o filho não quer levar o lixo para fora. Geralmente porque o filho não quer obedecer uma ordem lícita do pai. Geralmente é por isso. Dificilmente é por uma ordem ilícita. Né? Vamos abrir todos? 1 Timóteo 5, 1, 2. Quem abriu aí pode ler. 1 Timóteo 5, 1, 2. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Então, a pergunta: o sentido do quinto mandamento limita-se aos nossos deveres para com os nossos pais naturais? Limita-se? Obviamente não. Obviamente não. Nós vemos Paulo falando a Timóteo de que ele tem que tratar o homem idoso na igreja como ele trata o seu pai. E a irmã idosa na igreja como ele trata a sua mãe. E o que nós vemos hoje em dia não é isso acontecendo. Na verdade, nós vemos uma igreja que ela tem um frenesi de ser eternamente jovem. É essa a igreja contemporânea. Nas igrejas que de Instagram bonito, você olha, você não vê um grisalho. Você não vê. O grupo de louvor geralmente tem seus 20 a 35 anos. As irmãs mais idosas já não devem participar mais do grupo de louvor. E nós vemos uma igreja que coloca a terceira idade à margem. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Deus não chamou só os jovens. Até mesmo cronologicamente, os idosos foram chamados mais antes da gente. Eles estão servindo ao rei da glória há muito mais tempo que a gente. Espera-se que eles tenham mais maturidade do que a gente. E mais conhecimento de Deus, espera-se, do que a gente. Então a gente tem que ouvi-los. E é por isso que a igreja, ela compactua com a doença do mundo. Porque nós vivemos uma geração de crentes eternamente Peter Pan. É sempre jovem. Todo mundo. Dentro da presbiteriana você vê gente de 40 anos na UMP. Ela já saiu da mocidade. Ela tem 40 anos, mas ela quer estar na UMP. A gente não tem UMP ainda, né? Mas se a gente tiver, por favor, fez os 35, saia. Eu advogo até mesmo, casou, você já não é mais tão jovem. Teve filho, então, não é mais tão jovem. Você tem muita responsabilidade que aquele cara de 19 anos não tem. Você tem que pagar boleto, aluguel, se você não trabalhar, ninguém come na sua casa. Os jovens, se não trabalhar, o pai vai lá e sustenta eles. Né? Mas, né, isso é brincadeira. Mas nós vemos que a igreja, Deus quer que nós honremos os mais velhos. Os mais idosos, os idosos têm que ser honrados por nós. E o Gerardo vai dizer, respondendo a pergunta, se é uma limitação apenas aos nossos pais naturais. Não. O uso do termo pai e mãe na Bíblia indica que o quinto mandamento tem uma amplitude maior, abrangendo as várias classes de pessoas mencionadas no catecismo. Então, quem é a primeira pessoa vista, pai e mãe? Primeira pessoa vista ali, contemplada, é seu pai e sua mãe. Quem te criou? Quem te criou? A segunda, as pessoas mais velhas. Então, antigamente era muito comum, por exemplo, a gente perdeu isso porque está afastando-se cada vez mais da Bíblia. Numa sociedade, não sou nem na igreja não, tá? Numa sociedade, a criança está fazendo bagunça e qualquer adulto chegar e falar, ó, não pode, falar com autoridade. E a criança parava, ela tinha um respeito com a autoridade. Ela é o mais velho. Hoje não. Hoje, primeiro, se o adulto repreende uma criança, ele é mal visto. Quem é ele? Não é nem pai, nem mãe da criança. E a criança, ela sabe
Tanto que ela está numa sociedade de irreverência que ela ainda esnoba o adulto. Ou seja, a criança ela cresce desobedecendo o quinto mandamento, está tudo bem. E o pai algumas vezes deixa a criança desobedecer o quinto mandamento para com os outros, depois ele fica aflito porque o quinto mandamento está sendo agora contra ele. Ele permitiu que seu filho desobedecesse vários adultos. Aí quando o filho desobedece a ele fica, não, tem algum problema aqui. Mas peraí, você nunca ensinou o quinto mandamento para o seu filho. Você ensinou o que aprazia aos seus olhos. Me obedeça, porque eu sou seu pai. Mas isso não é restritivo na Bíblia. Obedeça aos pais e aos mais velhos. E às autoridades constituídas por Deus. É isso que está na Bíblia. Mas eles não ensinam isso para os nossos filhos. A gente quer que nós mesmos sejamos objeto de autoridade. Mas se meu filho desobedece outros, tudo bem. Mas lembre-se, o pecador que desobedece uma parcela da lei vai desobedecer outra parcela também. O quinto mandamento, os filhos têm que se criar em honrar os mais velhos. A criança ela tem que saber que o mais velho é digno de honra. Ela tem que saber isso. Ela não pode gritar com alguém mais velho que ela. Com um adulto. A criança não pode gritar com o adulto. A criança não pode mandar o adulto calar a boca. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. E vai acontecer porque ela é pecadora, óbvio. Ela vai ser disciplinada por isso. E quem tem a competência? O pai e a mãe. É quem tem a competência. Mas aí a criança manda o adulto calar a boca e está tudo bem. Aí os pais só ficam ofendidos quando ela manda os próprios pais calarem a boca. Existe uma hierarquia na Bíblia. Pode falar. Perfeito. Perfeito. Esse entendimento. Princípio de equidade. Primeiro, você vai disciplinar o seu filho porque ele fez algo de errado, né? Depois os outros estudos vão ficar mais claros sobre isso. Mas vamos lá, só para seguir esse exemplo que a Ramila falou, tem no Antigo Testamento, que se um filho, ele é beberrão, né, desonra em beberrão, os pais levariam ele até os anciãos e ele seria apedrejado. Ali pressupõe um filho mais velho também, tá? Beberrão, ok? Até porque... Meus irmãos, vamos colocar assim, os antigos iriam rir da nossa cara se eles vissem que a gente se dobra para uma criança, sei lá, de 5, 6, 7 anos. Isso é humilhante. É uma criança. Ah, ele é assim. Cara, é uma criança, cara. É, uma criança. Tudo bem, a geração de hoje em dia fala, não, vamos colocar a perspectiva histórica da humanidade. Na perspectiva histórica, a gente seria esnobado por todos. Porque essa visão de criança, que a casa é regida pela criança, isso vem do final do século XX, com a disciplina positiva e tudo mais. Os antigos, quem manda nessa casa sou eu. Ah, tinha um autoritarismo, não vou entrar nesse mérito. Tá? Não vou entrar nesse mérito. Mas aí o que a Rainha está falando, por exemplo, alguém que é mais velho. Perfeito. Qual que é o princípio de equidade? Vamos supor, na nova dispensação, nós temos uma passagem, ok? Uma passagem. O Noah, a Mel, o Ben, o José, a Alice, que são as crianças que estão aqui. Eu não estou vendo nenhuma criança aqui mais. Acho que são esses. As crianças aqui eu não conheço. Foram o quê? Eles foram batizados, correto? Nenhum deles fez profissão de fé. Fez? A responsabilidade é dos pais. Agora, no momento em que uma dessas crianças, elas cresçam e façam profissão de fé, elas são responsáveis por sua fé.
Quem vai ser disciplinado? O adolescente. Então, analogamente, o filho, vamos supor que o pai viu que o filho está com práticas pecaminosas. E o pai está admoestando e nada está acontecendo. Analogamente, os pais levam aos presbíteros da igreja. E os presbíteros da igreja aplicam a disciplina. Por quê? Nenhuma dessas crianças são passíveis de disciplina da igreja. São disciplinados em casa. Esferas distintas. São disciplinados em casa. Qualquer coisa que essas crianças fizerem, a igreja vai tratar com os pais. É com os próprios pais. Ela pode chamar de atenção, não faça isso, mas estou falando assim, caso de disciplina, é com os pais. No momento que fez profissão de fé, é claro que os pais sim vão ser consultados, mas a disciplina é no professante. É no professante. Tudo bem? Então essa é a analogia que a gente faz. É equidade, né? É equidade que fala. É o princípio, eu esqueci o termo que está na nossa símbolo de fé, mas é o princípio de equidade que a gente pega na antiga dispensação e transporta para a nova. Tá bom? Ótima pergunta. O que significa superiores em idade? Significa aqueles que são mais velhos do que nós. Ok? Isso não precisa nem de explicação. O que significa superiores em dons? Isso significa aqueles a quem Deus concedeu habilidades ou perícia em algum departamento particular da vida ou linha de esforço humano. Vamos abrir todos Gênesis 4. Só Gênesis 4, 20 e 22. Tá bom. Quem abriu pode ler. 4, 20 a 22. Obrigado. Então nós temos uma questão que é algo, o quinto mandamento, ele é algo que é até mesmo entendível à luz natural muitas das vezes, tá? Aqueles que têm dons, Deus concedeu habilidade ou perícias em algum departamento particular ou de esforço, são dignos de honra, de certa honra. Então, por exemplo, aqui é o pai da música, pai do Jubal, o nome do seu irmão Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Todos. Nós temos uma ideia, nós deveríamos ter, se uma pessoa é mais habilidosa do que a gente, olha o que a Bíblia vai falar. Ao invés de nós sentirmos inveja dela, nós deveríamos honrá-la. Porque a ela foi concedida uma habilidade, um dom superior. Em performance, nesse sentido. Vou usar a palavra performance, que não é muito boa, mas é essa palavra. Então, habilidade ou perícia. Mas a nossa sociedade está tão irreverente que... Vou dar até o exemplo do futebol. Antigamente, quando um jovem chegava assim, no departamento de profissional, ele respeitava todos os mais velhos. Hoje isso não tem mais não. Você vê grandes jogadores de futebol que ainda estão em atuação, que já estão com seus 30 e pouco, 40 anos, falando que os jovens não querem receber conselho deles. O cara acabou de sair da base. Por quê? Uma irreverência. Estou falando na luz natural. Você tem isso no mundo da atuação, no mundo dos negócios. Se um cara é mais velho que você, tem mais experiência, por exemplo, um comerciante, poxa, ele está no mesmo nicho que eu, e ele tem um faro para o negócio maior, eu preciso honrar ao invés de invejar ele. Eu preciso entender, preciso aprender com esse cara. Preciso aprender. Mas não, que nós assistimos inveja e rebeldia. E depois, outros estudos vão falar da rebeldia que os inferiores têm para com os superiores. Rebeldia é do homem natural. Nós não gostamos de superiores. É uma tendência natural. Talvez o Douglas talvez é o que mais vivencia essa questão da hierarquia, né? Nas Forças Armadas tem muito. Eu estava pensando justamente na questão da antiguidade, né? Ter da antiguidade nas Forças Armadas, tem várias coisas de hierarquia. Depois, para a aplicação do estudo na vida, pergunte ao Douglas, nosso militar aqui. O que significa a expressão ordenança de Deus? Tá? Nessa pergunta, depois os irmãos podem ler em casa. Tá? Nessa pergunta do catecismo, ordenança de Deus significa as determinações de Deus quanto ao exercício de autoridade.
Assim, por exemplo, é ordenança de Deus que a igreja seja governada por ministros e presbíteros escolhidos pelo povo, mas que recebam sua autoridade de Cristo. Ou seja, a ordenança de Deus que a gente vê lá no começo, aqui, pela ordenança de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Na ordenação divina, Deus colocou quem seriam os nossos pais. Mas Deus também colocou quem seriam os nossos líderes na esfera religiosa. E quem seriam os nossos líderes na esfera civil. É uma ordenança de Deus. Tá? E aí, vamos abrir em Gálatas 4,19. Só para a gente... Todos nós, Gálatas 4,19. Eu acho que é esse o texto. Quem abriu pode ler. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Aqui na esfera religiosa, ok? O apóstolo Paulo se coloca como pai dos Gálatas. Pai aqui não é naquele sentido de cobertura espiritual, da paternidade que o pessoal perverteu, mas é no sentido do apóstolo Paulo como líder, como aquele que pregou para aquele povo, e eles se converteram, ele tem um senso de responsabilidade. E os Gálatas são chamados a honrar o apóstolo Paulo, como apóstolo de Cristo, e como alguém que é líder sobre ele. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? Não? Então vamos seguir caminhando para o final do nosso estudo. Então, já lemos. Em que esfera da vida a ordenança de Deus se aplica especialmente ao exercício de autoridade? A ordenança de Deus aplica-se especialmente ao exercício de autoridade em 3 instituições divinas que existem no mundo, a saber, a família, a igreja e o Estado. Quando a gente for falar da relação entre superiores e inferiores, a gente vai sempre abordar essa questão. Por isso que a gente não vai dar ênfase, abrir texto bíblico, porque, como a gente falou, só estão pulando a água. Depois a gente vai imergir mais e mais fundo. Ok? Então, biblicamente falando, essas autoridades elas estão construídas sobre a família, a igreja e o Estado. E é claro que o Estado aqui é a vivência do homem. E dentro do Estado, da relação do homem com a sociedade, nós temos várias hierarquias. Então, o nosso patrão é o nosso superior. É o nosso superior. Perfeito? O nosso professor é um superior. Tem que honrar. Tem que honrar o superior. E assim vai. Tá? Aqui a gente depois pode ampliar tudo. Na igreja, presbíteros são superiores. Superiores, meus irmãos, não no sentido qualitativo, mas no sentido de ordenança de Deus. Deus, ele estrutura o mundo de maneira hierárquica. A Revolução Francesa, né, ela decidiu acabar com toda a hierarquia, igualité, fraternité, liberté, mas isso não é bíblico. Igualdade de posições, isso não existe. A própria Revolução Francesa não conseguiu colocar isso em prática. Ela saiu matando todo mundo que foi contra ela. Então, percebam, é inevitável hierarquia. É inevitável. Inevitável. Alguém vai ser superior sobre você, sobre mim, e você e eu, nós vamos ser superiores sobre uma outra pessoa. Isso é inevitável, é a realidade de Deus. Nós vamos ocupar esses papéis. Algumas vezes nós vamos ser superiores, e muitas das vezes nós vamos ser inferiores. Na condição de filhos, inferiores. Na condição de pais, superiores. Só uma demonstração. Então, até na empresa e tudo mais, a gente vai ser uma hora superior, outra hora inferior. E a gente vai coexistir com essas realidades. Hoje nós somos ao mesmo tempo inferiores em algumas relações e superiores em outras relações. Mais uma vez, não no sentido qualitativo. Ou seja, a pessoa é superior, não, é no sentido de hierarquia que Deus fez no mundo. Como a base dessa obrigação pode ser encontrada? E aí o Charles Hodge vai dizer como essa base pode ser encontrada. Primeiro, na vontade de Deus, que impôs este dever a todas as criaturas racionais. Todas as criaturas racionais têm um superior sobre ele. Você pode ir numa sociedade mais pagã do mundo. Na tribo mais longínqua, você vai ter um indígena que é superior sobre outros. Isso é natural, isso é algo natural. O homem sabe disso. Na natureza da própria relação. A superioridade pressupõe alguma forma ou grau da parte do inferior dependência e dívida,
e por isso reivindica reverência, gratidão e obediência. Aí nós, nessa visão progressista sindical, nós queremos achar que nós estamos em pé de igualdade com o nosso patrão, nós vamos ser demitidos. Simples assim. É simples, o patrão é superior a nós. Quem depende? Ele depende de mim. Tem a certeza disso? Você tem certeza disso? A empresa existiu há muito tempo. Você vai passar, a empresa vai continuar existindo. Aí os cristãos algumas vezes afrontam o quinto mandamento, eles não honram os seus patrões e são demitidos e depois falam que Satanás está perseguindo eles. Não é não, é a sua tolice. O que está te perseguindo é a sua tolice. Então, depois a gente vai, mais uma vez, isso aqui é só um pulo. Existem os pecados dos superiores contra os inferiores. Existem os pecados dos inferiores contra os superiores. A gente só está falando de uma realidade. É claro que os patrões abusam. Existem pais que abusam. Existem líderes religiosos que abusam. Tudo isso. A gente só está falando da norma do mandamento. Tudo bem? Depois a gente vai entrar nessas realidades. Depois, não hoje. Na conveniência, ou seja, visto que a ordenança moral do governo divino e da sociedade humana depende dessa devida submissão à autoridade. O que ele está querendo dizer isso? Com isso? Uma vida sem autoridade é uma vida, utópica. É uma utopia. A Revolução Francesa não conseguiu e ninguém nunca vai conseguir isso. Não tem como, é uma condição natural da criatura. A criatura, ela naturalmente tem superior sobre ela. Quem? Deus. É natural. É natural. É uma condição natural nossa. Nós nascemos inferiores. Se as nossas mães não tivessem, nossos pais nos alimentado, nós teríamos morrido de fome. Dependência. Se o pai ou a mãe tivesse decidido nos abortar, nós não estaríamos aqui. Está entendendo? Eles são superiores sobre nós. Nós temos uma dependência deles. E quanto mais termos em idade, mais fracos, mais dependentes nós éramos. Então, mais uma vez, de certa forma, se nós estamos aqui com a idade que nós estamos, pode ter sido o pior pai ou a pior mãe. Mas em alguma forma de grau, alguma forma ou grau, da parte do inferior, há uma dependência ou uma dívida. Sim. E aí é hora dos filhos honrarem os pais. Perfeito. Com cuidado, porque eles estão numa situação de Vulnerabilidade. E aí que inverte a ordem, né? É. Quando ele era mais novo, Sim. ele era dependente, ele era vulnerável. E agora o pai, quando se torna vulnerável, necessitado de cuidado. Gabriel tocou num ponto muito importante, provavelmente vai ser expandido em outros estudos. Mas olha só o que o Gabriel falou. A relação de dependência ela vai mudar em algum momento da vida. Geralmente muda. A gente ora para que não mude. Mas geralmente muda. Agora, olha só. Uma vez que muda a dependência, não muda a honra. Então, um filho que tem um pai que precisa, uma mãe que precisa de banho, ele ainda vai honrar. Ele não pode dizer, como tem muitos filhos, vem cá, e pega de qualquer jeito e vai e cuida mal. Quando o pai e a mãe se encontram no estado de vulnerabilidade, aí ele vai pegar, porque ele foi criado mal, e vai chegar e vai criar, fazer mal. Mas você fez isso quando era criança? Você me tratou mal, agora você quer ser bem tratado? Pera aí, é honra, meu querido. Mudou a dependência, mas não mudou a honra. Não é porque o pai agora precisa que agora é o pai que honra o filho. Não. O filho sempre vai ser inferior ao seu pai, não importa a vulnerabilidade do pai. O filho sempre vai ser inferior ao seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe sempre vão ser dignos de serem honrados. Não porque eles têm dignidades inerentes em si, mas porque a boca de Deus o disse.
Essa fala do Gabriel foi muito boa. Então, volta ali aquele tarefa de Aham. natureza, a gente pode encaixar na hierarquia, no caso do leão, na selva, também se encaixa Não, nessa hierarquia, não. A gente pode colocar hierarquia no sentido de que existe uma hierarquia de... Vamos colocar... É uma ordem criacional. Mas por que eu vou dizer que não? Porque o quinto mandamento, ele é destinado a seres racionais. É que eu olhei natureza ali, eu achei que... É a luz da natureza, você é perceptível, é nesse sentido. Por quê? A gente vai ver isso. Não matarás. Olha só. Não matarás. Depois, eu só vou jogar a bomba aqui, lá depois a gente vai ver. Não matarás não é para animal. Não matarás é para outro homem. Isso significa que a gente vai dizimar os animais? Obviamente não. Existem outras normas que vão reger a relação do homem para com os animais e os animais que os homens vão matar para sobrevivência. Mas você não pode justificar, nossa, você matou esse boi para comer, não matarás. Isso não pode. Não matarás é para ser humano. Relação do homem para com o homem. Ok? Então, por isso, uma vez que não matarás, o quinto mandamento também. As pessoas já não entendem categoricamente, acham que a gente vai poder matar cachorro, então. Não é isso, gente. Mas você não justifica você deixar e cuidar do seu cachorro no sexto mandamento. Porque em valor criacional, o cachorro, ele é diferente, mas em valor de criatura, ele não tem um valor diferente de um boi. Tá? Aí é uma questão cultural, de sensibilidade do homem para com os animais, da questão da afetividade, um cachorro é muito mais afetivo do que um boi. Aí tem várias outras questões que vão ser consideradas quando o porquê a gente não mata cachorro. Né? E porque a gente não come churrasquinho de gato. São outras questões. Ok? É, de pombo. O pombo é porque é nojento. Muito bom. Muito bom. Muito bom. O Vinícius, certa vez, fazendo um estudo sobre isso, falando sobre isso, vocês estão estudando aqui na igreja, não foi uma conversa em casa, que ele falou assim, pra gente é algo estranho, né? Caraca, pô, Noé foi tão pesado com um filho que riu da sua nudez, amaldiçoou ele ficou amaldiçoado para a vida toda. Aí você vê o peso do quinto mandamento. O mandamento é pesado. O mandamento é muito pesado. E o filho ficou sempre amaldiçoado. E as gerações do filho ficou amaldiçoadas. Por causa dessa zombaria que ele fez para com seu pai. Isso é tão enraizado que essa maldição aconteceu antes da instituição dos mandamentos da cultura. Perfeito. Não psicológico, né? No psicológico. É o que a gente fala. Os 10 mandamentos, eles não passam a existir no Sinai. O Sinai é uma sistematização de mandamentos que Deus já tinha estabelecido criacionalmente. Tanto é que Noé amaldiçoou seu filho por seu filho o desonrar antes de ter o quinto mandamento codificado numa tábua. Né? Muito bom. Então, o quinto dos 10 mandamentos é de ordem criacional. Os seres racionais, os homens, estão debaixo dessa lei de Deus. Okay? No Sinai foi apenas revelado e codificado numa tábua. As 2 tábuas. Ok? Perguntas ou considerações? Não? Vamos então